Drex tem essa filosofia de que, na verdade, ele nasce assim com uma infraestrutura que você possa pensar de atacado, né, com as instituições financeiras tendo o real digital, tokenizado, né, uma digitalização das suas reservas, mas o foco dele é oferecer serviços para o varejo. Hoje, nós temos, segundo estimativas, né, dependendo da pesquisa, entre 85% a 95% da população adulta com algum tipo de conta. Nossa. E essa pessoa tem algum tipo de conta que ela pode transacionar no Pix. Dentro do processo desse piloto do Drex, a gente tem alguns desafios tecnológicos a superar, né? E o primeiro que a gente tem enfatizado bem, que é a questão da privacidade, né? Por mais que a tecnologia DLT traz eficiências, mas ela tem uma desvantagem, que é a questão da privacidade. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Mari. Eu sou a Loise. E estamos aqui no SOS Bacen para ajudar vocês aí com todas as dúvidas, com todas as dores e bater um papo aí sobre regulamentação de Banco Central, sobre novos produtos, novos players antigos, falar aí um pouquinho de todo o ecossistema, né? Exatamente. E nessa primeira temporada a gente pensou em algo super incrível para vocês que é o marco. Estamos em 2023 e o marco que fecha esse ano... Fecha não, né? Abre, talvez? Pode ser? São os 10 anos da 12865, que é a regulação que fez o quê, Mari? A 12865, ela criou os arranjos de pagamento, né? Ela regulamentou o mercado de meios eletrônicos de pagamento, criou os arranjos, criou as IPs. Então, a gente trouxe aí todos esses novos players para esse mercado para conseguir justamente trazer um acesso à população aos serviços financeiros e aos pagamentos. Boa! E aí, a ideia do nosso podcast é trazer isso de uma forma descomplicada, de uma forma leve. E a gente programou uma série de convidados super bacanas que vocês... Só gente, ó, primeira. Por favor, Mari, já combinou não falar, pelo amor de Deus. Não aguento. Ai, Mari, não dá, viu? E quem é o nosso primeiro convidado, então, para eu não falar... Quem é o nosso primeiro convidado é o... Vamos fazer o suspense ou não? Ninguém sabe. Será que a gente já conta? Bom, acho que para esse tema aqui, ninguém melhor do que o nosso convidado para conversar hoje com a gente vai ser o Aristides Andrade Cavalcante Neto. O Aristides ele é bacharel em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Ceará e mestre em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Ele está no Banco Central há 25 anos, na área de TI, né? É chefe adjunto do Departamento de Tecnologia da Informação e responsável pelo Escritório de Segurança Cibernética e Inovações Tecnológicas, cujo foco é atuar em iniciativas de inovações tecnológicas e segurança cibernética para o mercado financeiro brasileiro. Ou seja, a pessoa ideal para a gente falar de um tema que está super em alta, muito, muito... falado aí nas redes sociais, todo mundo super curioso. Com muitas dúvidas, né? Muitas dúvidas, que é o Drex. Não é o Tiranossauro, mas é o Drex. Nem o super-herói da Marvel. Nem o super-herói da Marvel. Tudo bom, Aristides? Tudo bem, para todos que nos assistem. Olá a todos que nos assistem. Primeiramente, agradecer o convite a Mariana, Luiz, por estar aqui. Espero que a gente fale aqui, ajude a esclarecer essas dúvidas e que as pessoas que nos assistem entendam um pouco mais o que é esse, não dinossauro, nem super-herói da Marvel, mas o que é o Drex. Muito bom. Bom, e eu acho que para começar, assim, seria legal a gente trazer algumas perguntas até para... corroborar um pouco da nossa primeira temporada, né, sobre os 10 anos de regulação da 12865. E a pergunta que não quer calar: onde que o Aristides estava 10 anos atrás? Nossa. Será que você lembra, Aristides? Eu estava no Banco Central. Eu acho que fazia pouco tempo que eu tinha me tornado chefe adjunto do Departamento de Tecnologia da Informação. E eu estava numa área do departamento que cuidava de suporte a alguns sistemas, principalmente para mesa de câmbio, para administração de reservas, para o contencioso da Procuradoria do Banco Central, os sistemas para todo o suporte contencioso, e pela parte de analytics, né? Analytics, Big Data, aplicativos mobile. Assim, os primeiros aplicativos mobile eram uma divisão onde a gente...
era responsável por essa divisão, aqueles aplicativos, por exemplo, até alguns já saíram, mas, por exemplo, que saiu para a época das Olimpíadas e para a Copa, sobre câmbio, calculadora do cidadão e outros mais. Então, eu acho que estava neste contexto aí, com essas iniciativas dentro do Departamento de Tecnologia. Que legal. E você lembra, Aristides, como foi, né, quando teve a lei, quando saiu essa questão, e o Banco Central vai regular esse mercado? Você lembra um pouquinho dessa época também? Eu lembro, assim, era bem interessante, porque é uma questão que a gente endereçou naquela época, mas em outras jurisdições ainda perdura. E eu gostaria de bem retratar isso. Porque quando a gente fala de sistemas de pagamentos, assim, se a gente fizer uma analogia com papel moeda, dois valores são fundamentais. Que esse meio seja acessível à população. E segundo fator, que ele seja barato para usar. Então, seja barato para usar e seja acessível à população. Então, quando o Banco Central regulou há 10 anos a questão das instituições de pagamentos, o objetivo era justamente dentro da primeira dimensão, ou seja, tornar o meio de pagamento digital mais acessível à população. E eu acho que, na verdade, as pessoas foram descobrindo isso ao longo dos anos, mas é interessante que, com a pandemia, eu acho que as pessoas viveram, todos nós vivemos um processo que eu costumo chamar de processo de transformação digital forçada. A gente acabou tendo que, obrigatoriamente, ir para os meios digitais, e as populações começaram a ver nesses canais o meio de efetuar pagamentos, e com o advento do Pix, isso gerou um efeito de rede que gerou muito mais valor à população. Acho que a conjugação das instituições de pagamento com o Pix foi extremamente fundamental para dar acesso à população a um meio de pagamento acessível e barato. Então, que é um desafio que muitas jurisdições ainda vivem em mundo afora. A gente pode estar muito acostumado aqui já com o Pix, porque este ano completaremos 3 anos de Pix. Uau. A gente às vezes não imagina como esses processos são rápidos, mas completaremos 3 anos de Pix, que já estamos acostumando a esse meio, mas outras jurisdições ainda sofrem em tentar endereçar esse problema. Então, eu costumo dizer, por exemplo, dados concretos. Hoje no Brasil, e muitos falavam há alguns anos do grande desafio de inclusão financeira para a nossa população, e é um desafio ainda persiste, mas na parte de inclusão em serviços de pagamento, hoje nós temos, segundo estimativas, né, dependendo da pesquisa, entre 85% a 95% da população adulta com algum tipo de conta. Nossa. E essa pessoa tem algum tipo de conta que ela pode transacionar no Pix, que é um índice altíssimo, principalmente se a gente considerar as condições do nosso país. E o que falta ainda, né, para a gente subir mais esse número? Eu acho que a gente tem desafios que fogem um pouco ao escopo do sistema financeiro. Questões de inclusão digital, questões de educação da nossa população. Eu acho que à medida que a gente consiga endereçar esses dois desafios, a gente conseguirá elevar ainda mais o número de adultos dentro do Brasil, dentro da inclusão de serviços de pagamento. Sem dúvida. Incrível. Mas acho que em 10 anos a evolução foi bem rápida, né? Acho que a gente é um exemplo realmente para outras jurisdições, né? Sim, com certeza. Foram 100 em 10, hein? 100 anos em 10. Eu costumo dizer assim, o processo de transformação digital, ele sempre é mais rápido atualmente do que foi no passado. Então, as transformações que a gente vive são mais rápidas do que foram no passado. Exatamente. Mas, assim, agora voltando para o nosso, né, o tema principal, a gente escutou muitas fake news aí do nome, né, lançado pelo nosso presidente Roberto Campos. Mas o que é Drex, né? Afinal, o que é? É uma marca? É o Pix? Vai substituir o Pix? É uma plataforma? É uma plataforma? É um Bitcoin, assim? Primeiramente, assim... A gente já escutou um monte de coisa muito engraçada. O Drex não vai substituir o Pix. O Drex não vai acabar com o papel moeda, digamos assim. É só para deixar claro. E aí eu vou dar um contexto de quando a gente até começou o grupo de trabalho sobre CBDCs, para vocês entenderem mais ou menos onde é que a gente chegou aqui. Então, mais ou menos em 2020, prestes a lançar o Pix, o Banco Central começou um grupo de trabalho para estudar a temática de CBDC. E que a gente propôs esse grupo de trabalho para a gente entender esse fenômeno dentro do nosso contexto brasileiro. O
que acontece quando você analisa muitos papers de bancos centrais em outras jurisdições, você observa que não há uma harmonização de conceito, de definição, nem de propósito de caso de uso. O que eu quero dizer, enquanto em algumas jurisdições você vê nitidamente quando o enfoque principal é a substituição, não vou dizer mais substituição de papel moeda, mas de fornecer um sistema de pagamento de varejo acessível à população, e aqui eu cito especificamente o $100 das Bahamas, o e-krona, Suécia, o Digital Yuan na China, tem esse enfoque muito. Nós, quando começamos o grupo de estudo, nós começamos a dizer, não, este não é o enfoque do Brasil. Nós não temos essa dor, porque o PIX, juntamente com as instituições de pagamento, já endereçaram esse problema para o Brasil, e o PIX, com os números, já mostra que ele é um sucesso. Então, para que a gente pode ser útil dentro do contexto brasileiro a uma CBDC? Então, quando a gente começou a ver, começamos a perceber que este não era o nosso caso de uso, né? E principalmente identificar qual é a potencialidade. E nos chamou a atenção à época muito o que existia no mundo DeFi. E eu chamo a atenção especificamente do mundo DeFi, e os reguladores, quando debatem sobre o mundo DeFi, eles chegam a duas constatações. Uma, a ausência de regulação dentro do mundo DeFi o torna inseguro para usar pela população. A população não entende o que é o smart contract, não precisa ler um smart contract para saber a segurança. Você não sabe, por exemplo, como uma stablecoin foi emitida ou não, qual a garantia dela. Então, as pessoas sentem segurança em usar serviços que são oferecidos no mundo DeFi justamente pela ausência da regulação. Mas os reguladores concordam num aspecto. As tecnologias utilizadas no mundo DeFi são bastante interessantes. Elas podem trazer ganhos de eficiência. Então, é chegada a essas duas constatações. Então, o que a gente olhou? Não. Já tivemos a inclusão em sistemas, em serviços de pagamentos com PIX e as IPs. Essa plataforma, e aí o Drex, para nós, é uma plataforma, assim como o PIX, que engloba vários sistemas, é uma plataforma que pode nos ajudar a endereçar, a avançar dentro da inclusão financeira para outros serviços financeiros, como crédito, investimento, seguros e outros mais. É este o foco do Drex. O Drex não é um sistema de pagamento de varejo para substituir o Pix, mas, antes de tudo, uma plataforma que nos permitirá, assim, dar capacidade tecnológica, vou chamar assim, para o setor privado, para desenvolver novos modelos de negócio que possam tornar o crédito e investimentos mais acessíveis à população. E aqui eu dou um exemplo para ficar mais claro a quem nos assiste. Por exemplo, você quer fazer um investimento, às vezes tem alguns instrumentos financeiros que têm uma rentabilidade um pouco maior, mas ele tem um valor mínimo de investimento, tipo R$1.000, às vezes um CDB, um título, R$2.000. E claro que às vezes nem todo mundo tem naquele mês R$1.000 sobrando para investir. Mas se você consegue tokenizar esse ativo na forma digital, na plataforma aberta, e consegue usar um modelo que existe no DeFi chamado de fragmentação, que é isso, pegar esse ativo e ter partezinhas menores de forma bem segura, essa mesma pessoa pode, com 10 ou 20 reais, investir nesse ativo, que outrora o mínimo era R$1.000, tornando investimentos muito mais acessíveis à população, por exemplo. Uhum. Uhum. E eu tenho pensado muito, assim, logo que lançou, né, esse assunto de CBDC e tudo mais, falava, poxa, como será um caso de uso, né? E sempre me vinha exemplos como venda de carro, venda de imóvel, como que seria uma jornada onde eu vendesse meu carro e aí eu não precisaria mais fazer todos os trâmites burocráticos, né? De ir até o cartório, fazer a transação. A questão da segurança também, eu pago primeiro ou entrego primeiro. Fica naquela dúvida, né? Ui, será que eu faço a transferência agora? Ai, não, pera. Aí vão as duas pessoas juntas no cartório para fazer a transação, aí uma coisa acontece primeiro que a outra, aí tem um espaço ali, um lapso de confiança que eu acho que talvez o Drex consiga ajudar. E aí me veio, né, isso. Será que isso vai realmente acontecer? Eu tô ansiosa se for acontecer isso. Porque eu acho que as pessoas não conseguiram ainda imaginar
que uma única transação já resolveria essa questão da venda de um carro, de um imóvel, né? Porque é difícil a gente desconstruir algo que sempre foi feito numa única forma, onde você emite um documento físico, você tem que ir até um local físico, você tem que fazer uma transação, tudo bem que online antigamente era o cheque, né? Cheque administrativo, às vezes para comprar imóvel. Pois é. E como você enxerga esses benefícios, assim, Aristides, dessa usabilidade popular, né, que o Drex pode trazer? Eu acho que esse potencial nessas transações, dessa compra e venda de ativos digitais, ela não só pode trazer maior segurança à população, que às vezes fica sempre aquele processo, né? Eu não pago primeiro, você me dá primeiro o ativo, como é que fica esse processo? Que é o princípio da desconfiança, as pessoas são sempre desconfiadas da outra parte. E por isso que muitas vezes o setor financeiro, isso acontece também, você sempre tem empresas, infraestruturas de mercado que dão essa confiança entre as partes na troca desses ativos. As pessoas muitas vezes não sabem no dia a dia, mas essas infraestruturas de mercado são esses agentes de confiança que fazem muitas vezes essa troca de ativos entre as pessoas que estão transacionando os ativos digitais. E claro, a tecnologia tem esse potencial de você permitir com que essas transações possam ocorrer de maneira segura. Isso não só ativos financeiros, como ativos não financeiros, carros, imóveis, vídeos, músicas e outros mais que possam ser criados de uma forma segura. Se você sabe que aquilo realmente está bem endereçado, está bem estruturado, tem uma governança, as pessoas podem usar aquele meio para trocar, pois sabe que haverá uma segurança de que aquela transação só irá ocorrer se efetivamente a troca poderá ser feita. Né? Isso reduz um custo de intermediação, tornando todo esse processo muito mais barato e acessível à população. E muito menos mais burocrático, rápido, né? e menos burocrático, que é a questão do custo. Né? Muitas vezes, quando tem um custo muito grande, envolvendo partes, né, todo processo muitas vezes que chama analógico, ou processos físicos em papel, acabam trazendo custos maiores, e com a tecnologia você pode reduzir significativamente este custo. Perfeito. E Aristides, uma dúvida, né? Aqui a gente estava falando, então, o Drex como uma plataforma, né? Uma questão ali, então, uma tecnologia que o Banco Central está criando. Nessa outra parte, o exemplo que a Luísa deu, né? Então, a gente tem o carro do outro lado. Como esse carro vai conseguir estar na plataforma? O dinheiro é mais fácil para a gente entender, né? Porque hoje em dia a gente já tem uma moeda eletrônica, a gente já está acostumado aí, por conta do Pix, também a fazer transações digitais, né? Então, a gente dificilmente hoje vai ao banco, dificilmente, né, tem dinheiro, papel, moeda, né? Então, para essas transações acontecerem, como é que é, quando a gente está falando de um ativo digital do outro lado, né, e não de dinheiro só, como vai acontecer, né, dentro aqui do Drex? Bom, assim, vou dar só um passeio, porque a gente, aqui dentro do processo desse piloto do Drex, a gente tem alguns desafios tecnológicos a superar, né? E primeiro, que a gente tem enfatizado bem, que é a questão da privacidade, né? Por mais que a tecnologia DLT traz eficiências, mas ela tem uma desvantagem, que é a questão da privacidade. Qualquer plataforma que o Banco Central venha lançar, ela tem que estar aderente aos princípios de sigilo bancário, né? Que é uma condição sine qua non, bem como a aderência à Lei Geral de Proteção de Dados. O segundo desafio tecnológico, sem esperar a questão da privacidade, é a questão da escalabilidade, ou seja, que essa plataforma tenha um volume, uma capacidade de suportar um volume de transações necessários para uma economia como o Brasil. E o terceiro desafio, que é o terceiro desafio, que é a interoperabilidade, né? O Banco Central não quer que todo mundo vá ter que usar todos os tipos de ativos dentro da plataforma do Drex, que o Drex, o enfoque é serem instituições reguladas e autorizadas pelo Banco Central, mas essas instituições que estarão participando da rede, elas poderão também ser pontes com outras redes de outros ativos não financeiros. Então, dá o exemplo, o caso concreto. Vamos supor que em determinado momento possa haver uma organização dos DETRANs no Brasil, uma rede, e há iniciativas no Brasil, dentro do governo brasileiro, para uma rede blockchain, para instituições governamentais. Então, você possa ter os DETRANs numa rede, tokenizando a propriedade de veículos, e esta rede, você ter agentes do sistema financeiro, instituições de pagamento, bancos participando dessa rede, onde possa interconectar essas duas redes e onde você
tenha simultaneamente nesta rede a liquidação do ativo e na rede do Drex a liquidação do pagamento. Isso tudo sendo feito de forma que a gente chama atômica ou síncrona, de forma a permitir que haja segurança e eficiência nessa transação. Entendi. Meu Deus, que fantástico! Nossa! Então, a gente vai ter vários sistemas, várias plataformas para se Exatamente. conversarem entre Não. elas. E não todo mundo vai estar no Drex, né? Não todos os ativos. O Drex vai ser só para a questão de serviços financeiros, né? Só para as instituições A gente não reguladas. espera que uma única tecnologia vai endereçar todas as questões de uma economia digital tokenizada, principalmente quando você olha ativos não financeiros, mas a gente sabe que tem que ter essa possibilidade de que a plataforma do Drex ela possa ter essa interoperabilidade com essas N redes que possa acontecer com as suas governanças próprias, é natural que tenha as suas governanças próprias, mas sigam esse padrão de interoperabilidade, de interface entre a rede do Drex e essa outra rede que possa vir a ser construída. Por exemplo, músicas, transacionar músicas, vídeos, pode ser uma outra plataforma natural que possa vir a acontecer. Uma outra plataforma para imóveis, com os cartórios, tokenizando os registros, possa vir a acontecer. Enfim, abre-se um leque de possibilidades a partir do momento que eu tenho essa plataforma núcleo, que eu chamo assim, que é o Drex. Uhum. Perfeito. Nossa, isso me gerou um insight aqui de pensar onde seria, então, o começo, né, dessa possibilidade de interconexão com outras redes, outras plataformas, outros reguladores, né, que, né, sei lá, de seguros, que a gente comentou aqui também. Enfim, será que o Open Finance seria esse caminho inicial? O que vocês têm pensado, Aristides, sobre como o Drex, olha eu, uau, se conecta, já está internacional. Já estou internacionalizando o Drex. Se conectaria no Open Finance. É bem interessante, na verdade, quando a gente pensa em construir esses serviços financeiros, e eu costumo dizer o seguinte, serviços financeiros, todos eles são baseados em 2 pilares e 2 dimensões. Um, pagamento e outro, informação. Você tem esses 2 pilares para construir investimento, decisões de crédito e por diante. É pagamento e informação. Quando você pensa nesse modelo, lembra do modelo que eu falei de investimento e até um modelo de crédito? Em algum momento você precisará de um fluxo de informações pessoais suas, que a gente observa que elas não ocorrerão necessariamente na plataforma do Drex, mas ocorrerá na plataforma do Open Finance. Aristides, está confuso para mim. Me dê um exemplo concreto para tentar imaginar como seria esse processo. Muito bem. Lembra aquele investimento que eu falei que você, através de um processo de fragmentação, você comprou pagando 10, 20, 30 reais, 40 reais, e você está lá dentro da sua carteira. Mas pode acontecer, em determinado momento da sua vida, você, poxa, eu estou com emergência aqui, aconteceu um problema no meu carro, tenho que consertar, vou precisar de um crédito para ajudar a pagar esse carro. Mas eu não queria me livrar desse investimento que eu tenho aqui, porque ele está com rentabilidade boa, e se eu, muitas vezes, vendê-lo agora, eu vou sofrer um deságio, posso perdê-lo. E aí, vou ver aqui. Então, você pode ter uma possibilidade de, com outra instituição, compartilhar o que é que você tem de investimentos. E aqui só o disclaimer, essa fase de compartilhamento de investimentos estará sendo agora em setembro, dentro do Open Finance, essa possibilidade de compartilhar investimentos. E você compartilha com outra instituição. E a instituição diz, opa, se você tem um ativo tokenizado e quer dar como garantia, eu te dou uma taxa de crédito muito mais barata. Mas será que vai dar mesmo, Aristides? Uma das vertentes que torna, claro, tem vários componentes que tornam o nosso spread bancário alto, significativo, e um dos componentes, principalmente nas operações de crédito, é a dificuldade de recuperar uma garantia. Uhum. Então, essa dificuldade de recuperar uma garantia acaba tendo um custo muito alto, o que torna o crédito alto. Uhum. Mas que com o Drex, nesse caso, e alguém observa, poxa, ele tem ativos tokenizados. Vamos fazer uma operação? Então, crédito bem mais barato, você me dá esses ativos como garantia. O que é que ele faz com essa tecnologia? Veja, quando eu compartilho essa informação, eu compartilhei através do Open Finance. Uhum. E ele vai iniciar um processo de garantia dessa operação. O que acontece? Através do smart contract, ele vai bloquear
esse ativo que eu dei como garantia da minha carteira, ele não precisa sair da minha carteira, ele fica na minha carteira, só que ele está lá bloqueado como garantia, vai ficar rendendo, eu não vou poder vendê-lo enquanto estiver pagando esse empréstimo, e eu vou pagar esse empréstimo, e eu vou pagando. A partir do momento que eu tiver pago a última parcela, ele automaticamente estará liberado, consequentemente, eu consigo estar livre para vender, sem nenhum custo de intermediação entre você, o seu ativo que está na sua carteira, na sua instituição A, e você pegou crédito de uma instituição B, por exemplo, porque ela te ofereceu uma proposta de crédito muito mais vantajosa para a sua necessidade. Então, esse é um exemplo desse compartilhamento de informações, muitas vezes que ocorre, que é necessário, que estará no Open Finance com o Drex. Eles vão estar interconectados com 2 barramentos para a construção desses modelos de negócio do serviço financeiro. Ou seja, hoje a gente consegue fazer esse modelo mais limitado pelo fundo de garantia. Se a gente for fazer uma analogia com o exemplo que você deu, seria a trava que o fundo de garantia acaba acontecendo se você faz um empréstimo vinculado ao seu fundo de garantia lá na Caixa Econômica Federal. Não sei quem já viu, mas eu sou uma pessoa bem curiosa, então eu fico testando todas as possibilidades possíveis. Então, existe a possibilidade de você pegar um empréstimo, você não vai tirar o dinheiro, né, da Caixa Econômica, ele fica lá e ele fica retido até que você pague finalize o empréstimo. Então, seria mais ou menos, trazendo aqui para o popular, mais ou menos nesse sentido. Então, a gente teria mais opções, não somente essa questão do FGTS, a gente teria também de investimentos que você tem na sua carteira, ou seja... Ou de outros ativos, né, que você eventualmente tenha, desde que tokenizados e aí em plataformas interoperáveis, então você conseguiria ter um leque maior de oportunidades, porque nem todo mundo vai ter aí o fundo na Caixa, por exemplo. Olha, né? Que legal. Você pode, então, fatiar suas cotas de ativos. Que interessante. E pense, por exemplo, eventualmente, para pequenas e médias empresas, eventualmente, recebíveis futuros, que eles possam dar como garantia de empréstimos, que esses recebíveis possam estar tokenizados, e, eventualmente, outros, parte de produção, na parte do agronegócio. Então, você abre um leque de possibilidades em que você possa tokenizar esses ativos e dá-los como garantia de operações financeiras, tornando esse processo muito mais rápido e eficiente, sem necessariamente você estar preso a uma instituição A ou instituição B, de uma maneira muito mais livre, muito mais open, que é esse princípio de Open Finance. Muito Olha, bom. Que interessante. Eu, assim, complicando um pouquinho, o objetivo aqui é descomplicar, mas me veio aqui um insight para complicar, que eu estou enxergando no Pix garantido uma possibilidade, então, né? Se você oferece, é que tudo bem, a gente ainda está pensando como vai ser o Pix garantido, formato, etc, né? O Pix, que você teria uma garantia de que quando ele acontecesse a transação, você tenha um saldo. Eu posso usar, então, essa lógica do Drex dentro desse processo, porque se eu permitir que o meu ativo que está lá disponível, eu vincule a essa garantia do saldo, então eu consigo fazer tudo se conversar. Essas conexões, meu Deus do céu. A gente vai precisar fazer um PPT para explicar, hein, Aristides? Luiz, assim, talvez o grande benefício é o leque de possibilidades que a plataforma como o Drex abre. Assim, sim. Então, eu posso estar dizendo aqui um caso de uso, um caso de uso A, um caso de uso B, mas você observa assim, muito mais que você discute com outras pessoas, que outras pessoas começam a ter ideias, começam a vislumbrar novos modelos de negócio de acordo com as suas dores, que isso abre um leque de possibilidades. Então, vamos dizer, o Drex não é um fim per si, não é um fim per si a moeda digital. Ele, na verdade, ele é o início de uma jornada em torno de uma economia tokenizada, de uma inclusão em outros serviços financeiros, como crédito e investimento, da descoberta de novos modelos de negócio, e eventualmente podem surgir até novos modelos de agentes financeiros que precisarão ser regulados no futuro pelo Banco Central. Assim como surgiram no passado as IPs, surgiram mais recentemente os iniciadores de pagamento, e claro, com essa nova plataforma pode surgir a necessidade de outros, mas o importante é ter esse início de uma jornada em direção
a um sistema financeiro cada vez mais digital e inclusivo. Nossa, muito legal. E acho que esse paralelo, então, com o Open Finance, como a gente pode fazer esse paralelo com o Pix, né? Já entendemos, então, que não vai ser uma substituição. Tem aí o exemplo que ela deu sobre o Pix garantido. A gente tem alguns outros exemplos para a população entender, para o pessoal entender, né? Como é que se dá essa conexão entre o Pix e o Drex? Na verdade, vão ser costumam ser dois trilhos tecnológicos diferentes, mas que eles vão estar, digamos assim, dentro do seu banco, dentro da sua IP, através de aplicações, trazendo a melhor experiência, onde a pessoa não precisa saber a engrenagem pelo qual vai estar trilhando, mas precisa saber que aquela instituição vai te entregar aquele benefício. Então, por exemplo, no dia a dia, às vezes, para pagar uma coisa mais simples, simplesmente mandar um dinheiro para a Mariana, ou simplesmente pagar a lojinha na comercial, né, no comércio, vai ser mais fácil do Pix. Mas, eventualmente, na hora que eu estiver comprando, no caso, um carro, estiver comprando uma música, participando de uma coisa desse tipo, vai ser mais fácil no Drex. A pessoa, necessariamente, talvez não vai ter que escolher, vou ter que usar Pix ou vou ter que usar Drex. Não, vai estar lá, por exemplo, compre um veículo, comprar carro, comprar uma música, pagar uma pessoa. Então, a preocupação maior é tentar trazer essa experiência do usuário simultaneamente com os benefícios de menor custo, mais acessíveis. Eu quero comprar um título, por exemplo, eu quero investir, por exemplo, em uma empresa nova. Então, essas vão ser as funcionalidades que vão estar aparecendo no seu menu de opções, do seu Internet Bank, do seu aplicativo, a partir do momento que vou ter essas plataformas disponíveis. Tá, então não vai ter lá, igual aparece no nosso aplicativo Pix, não vai ter um ambiente lá que vai ter Drex. Na verdade, a gente não está se preocupando com isso no momento. A gente quer primeiro construir esses modelos de negócios junto com o setor financeiro. Assim, vai ter que ser Pix ou Drex. Não, talvez o mais sensato, talvez o que vai entender melhor e é algo que a gente vai discutir com o setor privado é como a gente entrega essa melhor experiência. Tá. Então, para que a pessoa na primeira opção não tenha experiência, é Pix ou é Drex que tem que fazer isso? Talvez seja mais simples, pagar uma pessoa, comprar um ativo, comprar um carro, comprar um imóvel, dar mais esse aspecto de uma linguagem mais próxima à população. É uma preocupação que a gente sempre tem no Banco Central, e isso a gente, no âmbito do Pix, a gente tentou trazer muito isso, discutindo com o setor privado, como a gente entregaria melhor essa melhor experiência com o uso do Pix. E, claro, que é uma discussão, naturalmente, que haverá a partir do momento que a gente tenha mapeado os primeiros casos de uso com o Drex. Muito bom. Eu queria aproveitar que a gente falou um pouquinho das IPs, né? E no Pix, uma das razões aí que acho que a gente teve um crescimento muito bom do Pix e a população usando muito o Pix foi pela entrada de IPs não autorizadas. Elas puderam também ali se conectar, né, ao SPI, oferecer Pix para os seus clientes através de uma parceria com uma instituição regulada. No Drex, já há algo pensando nesse sentido ou ainda não? Só instituições efetivamente reguladas que vão poder estar ali na plataforma e oferecer esse tipo de os serviços, né, para os clientes? Olha, eu confesso que não é o que a gente pensou nesse momento. Como a gente falou, a gente tem uns desafios tecnológicos a superar, então por isso a gente colocou só instituições reguladas. Mas uma vez que eu tenho a plataforma superado esses desafios, é natural que elas sejam conexões com outras instituições para oferta de serviços. É natural isso dentro de qualquer processo de serviço financeiro autorizado. Temos correspondentes bancários para os serviços que acontecem hoje, para bancos, é natural que possa acontecer outras instituições conectadas à plataforma através das instituições reguladas que estarão fazendo parte da rede. Ou seja, a gente não realmente, quando surgiu lá 12865, a gente não sabia o tanto de possibilidades que vinham pela frente, né? Os modelos que iam seguir agora que a gente está vendo de negócio, empresas novas que estão surgindo e que empresas, inclusive, que querem ser reguladas e estão falando, cria aí, Banco Central, um modelo para a gente ser regulado, porque, né, a gente está aqui querendo... que é o caso entrar de nessa cripto. brincadeira aqui. Que eu acho que é o caso das discussões de cripto, talvez, né, que tenham
vindo nessa linha de discussão. E acho que puxando até para essa linha de criptoativos e essas tecnologias e etc., eu acho que seria até legal a gente fazer essa divisão, né? Essa diferença entre DREX, criptoativos, stablecoin, até para deixar bem claro para todo mundo que podem existir coisas similares, mas o conceito e o objetivo do Banco Central, pelo que a gente está discutindo aqui, é bem diferente dessas outras tecnologias. Sim, a gente tentou trazer uma plataforma segura para a construção de modelos de serviços financeiros. É claro que no mundo cripto você tem os chamados criptoativos, que na verdade eles têm uma flutuação de valor baseada em demanda e oferta, então em futuro pode ir de 5 para 20, cair para 10, é algo que aconteça. O Banco Central muitas vezes só faz um alerta que a população entenda que isso faz parte desse mercado, né? Esse é mais um sentido mais de educação financeira, chamar a atenção, isso aqui tem essa possibilidade, né, de acontecer. E você observa, e foi uma coisa bastante interessante, quando a gente observou no mundo DeFi, sempre na construção dos modelos de serviços financeiros, eles sempre eram construídos tentando utilizar o que chamam de stablecoin, uma moeda onde você não tivesse essa volatilidade que há nos criptoativos. Porque a volatilidade inerente aos criptoativos não os torna um meio eficiente para pagamento. Pagamento, você quer algo, uma referência de estabilidade. Contudo, nas stablecoins que acontecem no mundo cripto, não há um padrão, não há regulação. Muitas delas não são baseadas em ativos reais, algumas vezes não acontece uma auditoria externa. Às vezes são baseados em lastros de outros criptoativos que podem estar sujeitas à desvalorização, dependendo do impacto da desvalorização que haja no criptoativo em que ela está lastreado. E aqui, para quem, só lembrando o caso do Terra e do Luna, mais recente, do que aconteceu exatamente desse impacto, então as pessoas acabam ficando inseguras justamente por não ter essa garantia de que o stablecoin ele realmente seja stable, dê a estabilidade necessária. Mas uma vez que eu construo a plataforma baseada em uma moeda fiduciária, que terá a mesma referência, o mesmo valor que a moeda nacional, então você sabe, o real é real, independente se ele é físico da minha carteira, independente se é um real que esteja no Pix, um real no Drex, ele é real. Mesmo valor, um real é um real, isso não muda, isso dá estabilidade. Então, as pessoas acabam tendo mais confiança, entendimento, e mais do que isso, você pode ter essa interoperabilidade entre esses sistemas de pagamentos, que isso fique transparente para a população, que é justamente o que a gente está discutindo no começo, de você chegar no seu aplicativo e usar as funções que você queira de maneira fácil, né, e dar aquele valor, e que isso vai por meio de trilhos diferentes, a depender do serviço que você escolha. Muito bom. E acho que a gente podia comentar um pouquinho aqui sobre os projetos, né, do piloto aí do Real Digital, né, do Drex. Acho que a gente podia entender como é que tá, que fase que tá, enfim, quais são os próximos passos. Nós estamos nesse processo, como a gente disse recentemente, de colocar os participantes na rede. Tivemos, acho que 8 ou 9 participantes já conectados na rede digital. Ainda faltam outros, né? Porque muitos tiveram a necessidade de expandir seus links de conexão com a rede do Sistema Financeiro Nacional para participar do piloto. A previsão é que até mês que vem, mês de outubro, todos eles estejam conectados dentro da rede do Real Digital. Então, os contratos básicos já estão disponíveis a partir do momento que essas instituições elas se conectam. Elas já podem testar alguns contratos básicos de emissão de real digital, de emissão de depósito tokenizado, está previsto no mês que vem, em setembro, a emissão do título público federal tokenizado, e essas possam fazer o fluxo básico. Paralelo a esse processo, nós, aqui no Banco Central, estamos pesquisando as soluções, soluções tecnológicas para endereçar o desafio da privacidade. Não é um desafio simples, é algo que no mundo cripto, com quem nós conversamos, principalmente, não só no Brasil, mas principalmente instituições no exterior, reconhecem que hoje é o grande desafio a ser superado, né? E aí estamos tendo que explorar novas tecnologias que ainda não são tão maduras,
e que estamos nesse processo interativo com alguns desses provedores para acelerar esse processo de maturação dessas tecnologias. E aqui só para citar por exemplo, chamada tecnologia de prova de conhecimento zero, chamada Zero Knowledge, que é uma delas, que permite que as transações nesse ambiente do DLT possam ocorrer de forma privada, assim, as pessoas, os outros participantes. Ou seja, se eu estou no DLT, eu tenho minha carteira, estou comprando um título público da Mariana e vamos fazer esse DVP, essa troca, essa transação só pode ter que ocorrer de maneira privada, que só eu e a Mariana possamos enxergar os valores e, claro, as nossas instituições, né, que custodiam nossas carteiras para o processo de Know Your Customer, prevenção à lavagem de dinheiro, combate ao terrorismo, mas ninguém mais na rede, a Luísa ou qualquer outro participante que esteja nessa rede, conseguirá enxergar essa transação. Então, temos que explorar essas tecnologias, fazendo algumas experiências, encontrando sempre a gente encontra alguns bugs, algumas dificuldades, que estamos nesse processo de interação com esses provedores. Este é o nosso desafio, então estamos nesse momento. Porque a partir do momento que a gente consiga encontrar algumas dessas soluções, aí a gente disponibiliza para os participantes do piloto testar essa tecnologia e tentar enxergar se tem algum problema, algum bug, ou tentarmos vermos para avaliarmos justamente se essa solução consegue endereçar minimamente os requisitos de privacidade necessários a qualquer serviço dentro do sistema financeiro brasileiro. É um desafio em tanto, hein? Nossa, Muito com grande. certeza. Não, e assim, é interessante ver a complexidade e como que funciona, né, o processo de teste num ambiente separado para ver se realmente... Porque é na prática que a gente vê onde que acontece, né, os maiores problemas, é na vivência mesmo. Na teoria, tudo funciona, né? Tudo cabe num papel. Mas, e aí, depois, como que é o processo, né, de transformação para levar até o mercado que está no ambiente de teste, os escolhidos ali, para testar. Muito interessante. Até chegar na população, né? Até chegar na população. Já tem alguma previsão para que a população possa usar? Ou temos muitos desafios antes ainda? A pergunta que todo mundo faz no Banco Central. Mas qual é a previsão? Eu prefiro dizer que nós temos muitos desafios a serem superados ainda. Assim, como 25 anos na área de tecnologia, você sempre acaba ficando um pouco mais reticente, assim. Sabemos das vivências tecnológicas, que as tecnologias naturalmente evoluem, mas as tecnologias evoluem, às vezes, não no tempo que você, às vezes, gostaria. Elas evoluem nos tempos que é possível, nos tempos que são possíveis. Então, essa é uma. Nós estamos nesse esforço, e aí eu destaco muito esse processo de transpiração, de esforço aqui dentro das pessoas que estão participando do projeto, para tentar interagir com esses diferentes provedores, para tentarmos acelerar, amadurecermos essas tecnologias, mas pode ser que não necessariamente socorra no tempo que a gente acha ideal, mas seja um tempo que seja possível. Como qualquer tecnologia, é um processo natural. Para quem está há muito tempo na área de tecnologia como eu, sabe que viu o começo da internet, muitas vezes a gente achava que a internet ia demorar muito para evoluir, e muitas vezes, em alguns casos, evoluiu mais rápido do que nós esperávamos. Então, é algo natural, mas simples, baseado em um esforço para que isso aconteça em parceria, principalmente Banco Central, provedores de tecnologias, mercado financeiro, em prol de que a gente consiga avançar e superar essas dificuldades tecnológicas. Eu imagino que deva ser um desafio a gente ficar nessa pressão, né, de data, quando vai sair, mas eu acho que é um pouco do sucesso do Pix traz essa ansiedade essa coisa, de começar, né? Exato, todo mundo já fica, nossa, mas o Pix foi lançado em novembro de 2020, no meio da pandemia, no meio de um caos, todo mundo estava, né, meio incrédulo de um monte de coisa. 2 meses depois, nem isso, 1 mês já tinha, né, um sucesso gigantesco. E aí, quando acho que o Banco Central lançou o Drex, eu acho que a expectativa vem nessa mesma linha. Eu acho que é por isso até dessas comparações, né? Pix e Drex. Eu acho que é por causa do X, viu Aristides? Eu acho que o X da questão aqui que deu esse problema no entendimento das pessoas. E aí eu até puxo a discussão que eu escutei, acho que em alguns podcasts aí, de atacado e varejo, etc. O que você pode trazer para a gente sobre isso? Assim, fofocas de bastidores, né?
É um aspecto muito interessante, ficam dizendo, não, o Drex é atacado a varejo, varejo atacado. E nessa hora eu gosto muito de uma declaração do presidente do Banco Central da França. Eu acredito que no começo do ano, participando do BIS Innovation Summit, ele fez uma colocação bastante interessante. Ele disse, olha, a gente fica nessa discussão de atacado e varejo como se fosse uma bipolaridade ou algo, uma decisão binária, ou é isso ou é aquilo. E ele colocou, diz, ó, não, você jamais terá uma infraestrutura de varejo eficiente se você não tiver uma estrutura de atacado por trás. Da mesma forma, não faz sentido você construir uma infraestrutura de atacado se não for para oferecer serviços para o varejo. Então, o que eu quero colocar aqui, o Drex tem essa filosofia de que, na verdade, ele nasce assim como uma infraestrutura, se possa pensar, de atacado, né, com as instituições financeiras tendo o real digital tokenizado, né, uma digitalização das suas reservas, mas o foco dele é oferecer serviços para o varejo. E aí, dentro desse princípio da interoperabilidade, surge a questão dos depósitos tokenizados, que eles trarão o sentido dessa moeda de varejo como a gente tem hoje na nossa conta. Uhum. Quando eu vou transferir para Mariano, é um dinheiro que sai da minha conta, né, o que eu tenho depositado, e vira dinheiro na conta dela. Ponto. Esse princípio é esse que a gente está levando para a plataforma do Drex, para que eu conte essas transações e esses depósitos tokenizados, através de substituições, sejam aquilo que as pessoas acabarão usando nessas outras redes de varejo, mas sempre tendo por trás a infraestrutura de atacado que permitirá com que isso ocorra de maneira segura e eficiente. Nossa, genial. Eles fugiram da discussão quem nasceu primeiro, né? O ovo ou a galinha. Isso não é um problema. Vamos tentar fazer as duas coisas ao mesmo tempo, paralela, porque umas se complementam. Exatamente. Se complementam. Não faz sentido ter uma sem ter a outra. Exato. Esse é o que as pessoas acabam percebendo. Você tem que ter as duas. Tem que interconectar de maneira as duas, que de forma a fomentar a inovação. E aí sempre a discussão que em muitos modelos há uma preocupação, mundo afora, não é o caso do Brasil, de que o Banco Central esteja atuando em oferecer um serviço de varejo, começa a criar discussões em torno de identidade digital, o Banco Central ter identidade da população, porque as pessoas vão interagir diretamente com o Banco Central. Não é o nosso foco, o Banco Central não vai prover diretamente serviço de varejo, mas ele quer construir plataformas para que os agentes regulados, autorizados, ofereçam novos serviços de varejo à população. Esse é o nosso enfoque. E agora, assim, Aristides, com relação a custo, né, que eu acho que é uma outra dúvida que surge. Com o Pix lá atrás, todo mundo ficava perguntando, será que vai ser muito caro e tal? Vocês têm pensado sobre isso, o custo, né, da operação com o Drex? Ou ainda não está no momento para essa discussão? Qual que é a opinião de vocês sobre isso? A gente ainda está no processo de formação da arquitetura do Drex, então não tem como exatamente eu te estimar qual vai ser o custo para o Banco Central do Drex e, eventualmente, qual modelo que será passado às instituições reguladas que estarão fazendo parte dessa rede. Mas uma condição que a gente tem estabelecido é que os serviços que sejam oferecidos dentro da plataforma do Drex tenham um custo menor para a população dos que são hoje tradicionalmente oferecidos. Esse é um princípio que nós temos e que está sendo mirado. Agora, qual exatamente será o custo, de quantos centavos, transação, essa questão a gente não tem nenhuma estimativa no momento, justamente por não ter uma definição arquitetural ainda do qual vai ser a arquitetura definitiva do Drex. Exatamente. Não, no Open Finance, ninguém ainda conseguiu descobrir qual vai ser o custo da chamada. Bom, não vamos entrar nesse tema polêmico agora. Ainda mais exatamente isso. Acho que as pessoas assim querem... Qual vai ser o custo? Então, vamos ver o modelo, vamos entender, vamos operar. Uhum. Eu acho que esse é um princípio muito mais salutar neste momento do que discutir qual vai ser o custo A, B ou C. Uhum. O Banco Central, no seu papel, a gente tem que, junto, em parceria com o setor privado, descobrir novos caminhos, né? Inovação é um processo de você tentar fazer as coisas de uma maneira diferente que traga ganhos. Não adianta você dizer que está inovando, você está fazendo a coisa do mesmo jeito. Não é inovação. Inovação, costumo dizer, não é tecnologia, não é simplesmente por estar trazendo uma tecnologia nova, mas fazendo as coisas do mesmo jeito que isso é inovação. Não, inovação é pensar
novos modelos de negócio, pensar de uma maneira diferente, onde a tecnologia é um meio para viabilizar esses novos modelos. É dentro desse propósito do Drex. Então, antes de preocupar quanto vai ser, vamos começar a jornada, ver como ela sai, se ela vai se mostrar viável ou não ao longo do tempo, com que custo, de que forma. É uma discussão natural. Acho que, na verdade, a gente tem que estabelecer passo a passo dessa jornada. E o primeiro passo é nesse momento. Qual é essa arquitetura básica que endereça o desafio de privacidade que realmente possa entregar algo de valor para o setor financeiro, construir novos modelos que beneficiem a população. Olha, é muito legal escutar isso. Eu tô numa fase, Aristide, de transição, sabe? Apesar de carreira, apesar de ser advogada, eu atuo na área de produtos. Na empresa que eu estou atualmente, e lá a gente discute muito essa parte, né? Se a gente partir da construção de custo primeiro, que valor, que proposta de valor a gente leva, né, para o nosso cliente? Então, se a gente for inverter, né, de levar a proposta de valor, você consegue depois justificar o custo, inclusive. E eu estou também num processo de mudança, né, de casa, etc. Eu tenho discutido muito isso com o meu namorado. Ele vai ficar feliz de escutar isso aqui. E a gente tem falado, as pessoas elas colocam o valor nos imóveis, etc., porque tem uma questão ali pessoal, né, de quanto que custa e quanto vale o imóvel da pessoa. Mas, na verdade, ela pode colocar o valor que ela quiser. Ela só vai mesmo entender quanto vale quando a pessoa quiser pagar, na verdade, né? O valor real é quanto a pessoa quer pagar. E eu acho que é por isso que eu acho que o Banco Central já entendeu isso há muito tempo. Eu acho que vocês sabem mais do que todo mundo, né? Um monte de gente muito capacitada, que estudou muito para entender que, acho que diariamente vocês exploram isso, né? Eu fico imaginando vocês numa sala, assim, muito sala de conferência da ONU, discutindo, imaginando e fazendo um monte de cálculo. Nossa. E não sei o quê, vários cenários. E o que eu acho que é diferente do Banco Central, Aristide, até me corrigir se eu estiver errado, mas acho que do Brasil, que a gente tem essa questão de ir com essa calma, no sentido de olhando o modelo e tudo mais. Em outros locais, né, em outros países, a gente primeiro coloca e depois a gente vê. Talvez, assim, não sei se teria essa preocupação tão grande com privacidade, tão grande com interoperabilidade, tipo, vamos tentar colocar e depois a gente dá uma ajustada aí no que precisar ajustar, né? Não sei se tem essa percepção também. Eu acho que a principal preocupação nossa é o caso de uso. O que é que isso vai beneficiar na ponta da população? Então, essa é a primeira pergunta que a gente coloca. Então, quando a gente pensa nessa plataforma, justamente, não, isso aqui pode beneficiar a população, assim, se os agentes, claro, começarem a utilizá-lo dentro desse propósito, dentro dessa abordagem. E a questão de custo, assim, claro, vai ter um custo, quanto vai ser exatamente agora? Nós não sabemos. Mas, eventualmente, lembrar bem que o Banco Central não é uma instituição que visa lucro. Nossa filosofia é se cobrir minimamente um custo, mas que principalmente que gere um benefício para a população. Esse é o principal foco para o Banco Central, é assim com o Pix. O Pix hoje ele tem uma cobrança das instituições financeiras muito baixa, mas que dá uma cobertura mínima de custo que possa gerar esse custo zero para a população. Então, seguindo esses preceitos, filosofia, é esse propósito. E quando a Luiz colocou o exemplo de novas tecnologias que surgem, e para uma pessoa como eu, mais antiga em termos de tecnologia, quem lembra quando a Amazon saiu, vendia somente livro, ela passou vários anos sem conseguir cobrir minimamente seus custos. Sim. E hoje é a gigante de tecnologia que é. Pois é. Porque ela abriu uma jornada diferente, ela abriu um caminho novo de novas possibilidades para os seus clientes e usuários. E é dentro desse propósito que nós estamos aqui. Né? Vamos começar a tentar abrir essa jornada que possa realmente trazer um sistema financeiro mais inclusivo para a população brasileira. Excelente. Muito então, bom. Ansiosos de plantão, fiquem calmos, tranquilos, levanta e vai beber uma água, porque o propósito aqui é outro, é levar, gerar valor. Existe alguma forma, Aristide, desses ansiosos de plantão conseguir acompanhar o Drex? Existe aí algum caminho que alguém possa poder ter mais informações? Acompanhar como está o projeto piloto? Os fofoqueiros de plantão, onde que eles podem consultar o que está acontecendo no Drex? Bom, na página do Banco Central tem informações que estão saindo continuamente sobre o Drex.
Periodicamente vão acontecer reuniões que é o Fórum Drex, né, com o mercado, bem aberto a todos os participantes do mercado, justamente para dar uma visão geral para todos os participantes da evolução do projeto, né? A área de comunicação do Banco Central tem promovido lives, eventos, vídeos, tentando levar mais informações à população. Recentemente, a gente publicou alguns códigos no GitHub do Drex. Então, tem várias iniciativas sendo feitas para tentar levar essa informação. É claro que não é algo que a gente espera que conseguimos resolver todas as perguntas, está tudo claro para todo mundo já hoje, no dia 20, está hoje, não, mas é um processo contínuo, porque muitas coisas, e é importante ressaltar isso, que vão ser descobertas ao longo dessa jornada. Então, muitas respostas aqui nós não teremos agora, qual vai ser a escalabilidade, qual vai ser a interoperabilidade, qual vai ser o custo, não temos resposta agora, mas sabemos passos que precisamos percorrer para até chegarmos a estas respostas. Muito bom. Muito bom. E aí, Mari, a gente vai ou não? Será que a gente pode tentar, né? Tá bom, vai. Então vai. Aristides, assim, a gente estava aqui Coitada. pensando. Aristides tá... Ai, meu Deus do céu, o que vem? Gente, caiu a conexão. Tá ótimo, de repente, já entregue. Aristides sai da sala. A gente, até essa questão da pessoalidade, né? Conversar um pouquinho, entender mais aí, justamente como você está à frente do Drex, né? Desde o início, né? Então, entender aí o que você poderia falar fora do Banco Central, assim, uma coisa que você gosta, algo que você, enfim... Uma coisa, vou dar um exemplo aqui, tá? Que eu descobri semana passada, inclusive. Ela adora corrida de carro. Amo, gente. Eu sou E eu amo corrida de rua. Então, olha só. Corrida, né? Corridas. Somos duas ansiosas, cada uma com o seu meio. Eu prefiro o conforto do carro. A Mari é uma pessoa atlética. Que vai lá e vai... E assim, a gente vem aquela hora nos encerramentos, a gente faz essas perguntas mais pessoais justamente para a gente conhecer, né? Quem está por trás toda essa construção, desse mecanismo todo que desse ecossistema todo que está sendo criado, né? É uma pessoa que, cara, a gente queria muito saber as curiosidades, assim. Então, eu acho que é mais... Quem é o Aristide por trás das câmeras? E eu acho que essas pessoas têm muito medo, assim, né? Banco Central, meu Deus do céu, dá um passo, né? Então, assim, para tornar aquilo ainda mais próximo do que vocês já tornam, né? Que vocês já fazem bastante live e fala bastante com a população, né? Realmente. E aí, assim, eu acho que para te ajudar, seria mais assim, o que uma curiosidade que alguém nunca imaginaria sua, assim. Que você fala, ou muito fora da tecnologia, né, de Banco Central. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu comentei o negócio do carro com a Mari, foi assim, todos os finais de semana, o meu hobby é sair em busca de descobrir nas locadoras... Nas concessionárias de carro, test drive. Então, tudo que estiver de novo saindo aí, a última foi a RAM. Não acredito. Sim, é muito legal. Vício, é um vício. Todo domingo, sábado e domingo, sai eu lá. Qual concessionária a gente vai hoje? Sim. E a gente, todas as concessionárias agora vão olhar meu rosto e vão pegar lá. Não. E aí a gente gosta de encerrar com essas perguntas mais para quebrar o gelo também, sabe, Aristide? Nossa, são perguntas mais difíceis, mas fácil continuar a resposta do Drex. Exato, eu sei. Essa é mais difícil, é mais fácil a reposição do Drex. Assim. Acho bem interessante, assim, você colocou um ponto que as pessoas olham assim, Banco Central, aquela caixa preta, e para quem teve a oportunidade de vir aqui a Brasília, passa às vezes pelo Eixo Monumental, que é aquele prédio grande, não. Mas antes de tudo, aquele prédio são feitos de pessoas. Sim. E assim, são pessoas naturais que têm suas vidas, filhos, famílias, desafios e seus hobbies. São pessoas que são corredores. Eu não sou um corredor, eu assim, claro, eu corro pouco. Não sou teus colegas nossos aqui que são maratonistas, de correr grandes maratonas. Uau. Tem um colega nosso aqui do departamento que já correu as Big Six, né, que chama, são as 6 maiores maratonas do mundo. Nossa! Né, são pessoas, só para dar um exemplo assim, né? Eu, claro, faço atividade física. Duas coisas que assim, particularmente, que para mim são prazerosas. Assim, eu gosto de conhecer novos lugares. Assim, eu gosto de conhecer novas pessoas, novas culturas, assim. Eu acho isso parte da vida, não é só conhecimento técnico, né? Mas como é que outras pessoas vivem, o que é que elas pensam, como é que é o estilo de vida. Então,
e já tive a oportunidade assim de não só, claro, de férias, mas também a trabalho, de conhecer lugares diferentes, assim, que você normalmente não vai de férias, mas assim, não é o turístico, né? Qual não lugar que você turístico. foi que você achou que foi o mais diferente, assim? Olha, 2 lugares que eu achei bem diferentes. Um, Suriname. Uau! O Suriname, que é aqui pertinho do Brasil, mas muitas pessoas não lembram, mas assim, foi bastante interessante. Quando eu falo para alguns amigos assim, você foi ao Suriname? Nossa, eu nunca conheci alguém que tinha ido para o Suriname. Eu acho que eu também é a primeira pessoa. Eu E só eu conheço gosto de viagem diferente também, Imagina, mas eu só acho conheço, que... só lembro no jogo do War. Exatamente. Mas assim, é um país próximo, é interessante. Eu tive uma oportunidade por acordo de cooperação técnica, né, há alguns anos, de estar lá compartilhando um pouco de conhecimento do Brasil, com o país, com o pessoal de tecnologia do Banco Central de lá. Moçambique, já fui também, outra oportunidade. Então, são países normalmente que você, fora do eixo, costuma em Estados Unidos, Europa, que muitos. Eu sei que eu já tive oportunidade de participar, de conhecer a realidade de nações como essa, na África, na Ásia, e aprender. Eu acho que esse é um ponto, né? Fantástico, Muito bom. olha só. O Aristide gosta de conhecer e explorar novos lugares, novas culturas. Fantástico. E aí eu vou pegar uma deixa. E acho que desses novos lugares, o que é que você gosta? Você gosta de experimentar uma cerveja diferente do local. Então é isso. A gente chama o explorador de cerveja local. O meu eu tô mais pro vinho, você mais cerveja. Vinho e cerveja. Já, verdade, assim, eu gosto do álcool, né, que tiver ali. Então, eu gosto de experimentar coisas diferentes. Se é na região, locais, eu sou igual a Aristide. Eu gosto de viver a cultura. Exato. Sabe? Vai lá e pergunta, sei lá, no México eles têm uma bebida local. Eu gostaria de experimentar para entender. Sei lá, não sei se você é assim também, Aristide. Se você vai para o Chile, você tem um pisco. Então, exato, né? O que é mais tradicional do lugar, né? Exato. O problema é quem vem pro Brasil, né? Porque daí vai pra Minas. Pra Minas tem a cachaça. Vai pro Sul, tem vinho. Aí é uma confusão. Brasil inteiro, caipirinha, né? Né? O samba, caipirinha, nada mal, né? Ninguém passa vontade. Muito bom. Então, a próxima, Aristide, a gente pode fazer aqui presencial, a gente pode fazer a cerveja, a gente pode trazer alguém de outro lugar para conversar sobre um outro lugar também, uma outra experiência. Exato. Papo de boteco, SOS Bacen. Nossa, isso aí... Isso aí após as 6, né? Sextou. Sextou com Bacen. Vai ser ótimo. Nossa, sextou com Bacen é uma boa ideia, hein? Sextou com Bacen, fica bem melhor. Exatamente. Muito bom. Aristide, muito, muito obrigada pelo seu tempo, pelas contribuições que você passou aqui pra gente. Por todo esse conhecimento aqui, né, compartilhado, foi realmente excelente. Exato. Várias dúvidas que eu tinha aqui foram super esclarecidas. Espero que a gente não tenha... feito perguntas que tirou a gente, né, tirou o regulador do eixo. Por favor, mantenha a gente na lista de gente agradável que vocês queiram conversar depois. Para voltar mais vezes. Quando for evoluindo o Drex. Exatamente. Eu que agradeço o convite, a oportunidade, né? Eu costumo dizer, uma conversa como essa é bem mais fácil, né, de tentar esclarecer dúvidas do que aquela apresentação formal com uma plateia de 200 pessoas e vai no PowerPoint passando as coisas, assim. Eu acho esses momentos muito mais fáceis de tentar ir nos pontos-chave, né? O ponto-chave é quais são as dúvidas, quais são as perguntas. Não existe pergunta... Eu acho que a pergunta difícil é aquela que não é feita, que a gente não consegue adivinhar. Mas eu acho que se você consegue manifestar, a gente tem... procurar responder, mesmo que chegue um ponto que eu vou dizer, essa aqui eu não tenho resposta agora, eu vou ter talvez mais à frente, porque a gente tem que percorrer esses passos, é natural. Eu costumo até conversar com outros colegas, às vezes quando se fala de autoridade monetária, né, o Banco Central, autoridade monetária, como se fosse aquela entidade de onisciência, né, sabe tudo, o grande oráculo. Não, nós somos uma organização feita de pessoas, temos o conhecimento acumulado, mas a gente reconhece que tem muito ainda a aprender, a jornada a percorrer. Então, essa organização é uma organização que foi feita sempre de desafios e aprendizados e passos que sempre gerem benefício à população. É o nosso princípio aqui de cultura da organização, que a gente sempre procura trazer. Não temos todas as respostas, sabemos muitas vezes os próximos passos que gostaríamos de tomar, que gostaríamos de convidar todos.
e é dentro desse momento que a gente está nessa jornada do Trex. Não temos todas as respostas, mas a gente sabe os primeiros passos que estamos convidando vocês aqui a percorrer. Excelente. Fantástico. Muito obrigada. Maravilha. Obrigada. Eu que agradeço uma vez o convite. Tenham um bom dia a todos, uma boa semana. Boa semana.